Nessa aula a gente vai tratar, então, continuando a discussão de combinações lineares, a gente vai tratar de dependência e independência linear de um conjunto de vetores. Então, por exemplo, uma questão que a gente queria responder, que ficou da aula anterior, pode ser formulada da seguinte maneira. Imagine que você tem o espaço vetorial, o Rn, e um certo conjunto de vetores no Rn. Por exemplo, V1, V2, Vk vetores. Bom, esse é um conjunto, né, de vetores do Rn, é um subconjunto do Rn. Eu gostaria de responder a seguinte questão. Quando é que eu posso escrever um vetor arbitrário do Rn? Então, vamos pegar um vetorzinho arbitrário aqui do Rn. Quando é que eu posso escrevê-lo como uma combinação linear de vetores do Rn? Ou seja, quando é que esse conjunto aqui, em outras palavras, eu posso colocar a seguinte questão. Quando é que eu tenho um conjunto de vetores que gera, né, o conjunto das combinações lineares deles geram todo o Rn? Quantos vetores eu preciso e qual a relação entre eles? Certo? Então, a noção de dependência e independência linear vai ajudar a gente a responder exatamente essa questão. Então, vamos começar com a definição. O que significa o que significa um conjunto de vetores? Vamos dizer, por exemplo, um conjunto W de vetores, por exemplo, W1, W2, W3, etc., Wn, um subconjunto de um espaço vetorial V, é linearmente independente. Então, veja, essa é uma noção que se refere a um conjunto de vetores, não a vetores específicos, né? É uma relação entre esses vetores aqui desse conjunto. Então, quando é que o conjunto é linearmente dependente ou independente? Vamos começar com independente. Né? Quando é que isso ocorre? A gente vai abreviar por LI, quando eu quiser dizer linearmente independente. Então, isso acontece, né? A gente vai dizer que um conjunto é LI se e somente se você pegar uma combinação linear dos vetores desse conjunto e colocar essa combinação igual ao vetor nulo. Então, do lado direito aqui é o vetor nulo. Então, se existir uma combinação linear desses vetores que dá o vetor nulo, isso vai implicar que todas essas constantes têm que ser iguais a zero. Ou seja, a única maneira de formar uma combinação linear desses vetores e obter o vetor nulo é colocando todas as constantes da combinação linear iguais a zero. Então, dessa definição você extrai automaticamente o que é ser linearmente dependente. Ser linearmente dependente é o exato oposto disso. Como é que a gente pode chegar a noção de ser linearmente dependente? Isso aqui é uma proposição, né? Isso é uma proposição assim. P implica que, se vocês se lembram, a negação, né? A negação dessa proposição, então a negação dessa proposição, P implica que, é a proposição P e não que. Ou seja, a negação de ser linearmente independente, quer ser linearmente dependente, é combinação linear igual a zero e a negação dessa proposição. A negação de todas as constantes serem iguais a zero existe pelo menos uma constante que é diferente de zero. Então a gente vai dizer assim, caso contrário, né, a gente diz que W é linearmente dependente, e a gente vai escrever LD de linearmente dependente, se pelo menos
um alfa i, para algum i, né, é diferente de 0. Para algum i que vai aí de 1 até n. E a combinação linear dá 0. Então, é a negação da proposição todas as constantes iguais a 0 e a proposição com combinação linear igual a 0. Então, para ser linearmente dependente, o que tem que acontecer? Você tem que ser capaz de encontrar uma combinação linear que dá o vetor nulo que não seja trivial, no sentido de que todas as constantes tenham que ser exatamente 0, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso bem simples para deixar isso claro. Vou pegar um vetor, por exemplo, no Rn, então meu espaço vetorial aqui é o Rn, e vou pegar dois vetores. Então o meu W aqui são dois vetores, V1 e V2, mas eles são tais que V1 é um múltiplo de V2, um múltiplo com multiplicador não nulo, né? Então, se eu tenho essa relação entre eles, esse conjunto W é Li ou LD? Bom, tudo que a gente tem que fazer é aplicar a definição. Será que eu consigo uma combinação linear entre esses vetores que dá o vetor nulo? Ora, dessa relação aqui eu posso extrair imediatamente a seguinte relação, né? Somando o oposto de lambda V2, que é menos lambda V2, eu vou obter do lado direito o vetor nulo no Rn. Então eu tenho uma soma de vetores que dá 0. Ora, quais são as constantes aqui? Eu tenho duas constantes. Um 1, que está multiplicando o primeiro, então esse seria o análogo do alfa 1, e eu tenho um menos lambda, que multiplica V2, seria o análogo do alfa 2. Ou seja, eu consegui pelo menos uma constante não nula, na verdade as duas constantes não nulas, de tal forma que essa combinação linear dá 0. Ora, então eu posso dizer que W é linearmente dependente. Vamos pegar uma outra situação elementar. Por exemplo, vou pegar agora o R2. O R2 com os versores. Então, V1 é o primeiro versor na direção x e V2 é o segundo versor na direção y. E eu quero mostrar agora que esse conjunto aqui, olha, formado por esses dois vetores, é Li. Vejam. Agora a situação é a seguinte. Eu quero aplicar a definição. Então, o que eu faço? Primeiro eu monto uma combinação linear igual ao vetor nulo. E eu tento achar uma solução para essa equação, né, que seja não trivial, ou seja, com as constantes diferentes de zero, ou alguma constante diferente de zero. Basicamente, o que a gente vai ter é um sistema linear homogêneo para resolver. Então, vamos lá. Essa é a equação formal, né? Entre os vetores, esse é o vetor nulo. Mas como fica isso em coordenadas? Em coordenadas é assim. Eu tenho alfa 1 que multiplica as coordenadas do primeiro vetor, mais alfa 2 que multiplica as coordenadas do segundo vetor. Isso é igual às coordenadas do vetor nulo. O vetor nulo é simplesmente a origem, certo? No R2 ele tem esse aspecto. Ora, isso aqui é um conjunto de equações. Eu posso escrever isso assim, ó. Componente a componente, né? Fazendo todos os passos. Isso é alfa 1, alfa 2 igual ao vetor nulo. Ora, isso me dá a solução imediatamente que alfa 1 igual a alfa 2, que é igual a 0. Ou seja, esse sistema só tem uma solução, que é a solução trivial. É um sistema homogêneo. A gente pode escrever ele na forma matricial de um jeito um pouco pedante, mas ficaria assim, né? Eu teria alfa 1 é a primeira incógnita, né? Vezes 1 mais 0 vezes alfa 2 é igual a 0. Então, é esse sistema que a gente tem. Depois, alfa 1, 0, mais... Vou colocar aqui, vou escrever assim. 1 vezes alfa 1 mais 0 vezes alfa 2, que é a primeira equação, né? Que sai desse sistema,
Depois a segunda equação é 0 vezes α1 mais 1 vezes α2 é igual a 0. Então esse sistema homogêneo que matricialmente tem a seguinte cara. Nossas incógnitas são as constantes, né? As incógnitas aqui são as constantes. Então essa é a matriz de coeficientes. Vejam, é a matriz de identidade 2 por 2. Esse é o meu vetor de incógnitas. E aqui o lado direito da equação. Claramente, né? Essa matriz é equivalente à identidade, certo? Então esse sistema é determinado, ele só tem a solução trivial, foi o que a gente obteve. Eu fiz desse jeito porque, de maneira geral, é assim que a gente vai fazer. Então, vamos pegar um caso no RN, né? É claro que não precisa ter todo esse trabalho, que dá para resolver a equação imediatamente, mas vamos fazer isso uma vez. Imagina que eu tenho aqui o RN e eu estou com o seguinte conjunto de vetores. Eu vou chamar eles por essas letras. E esses são os vetores que eu já introduzi antes. Eles são ênuplas de números reais, que são diferentes de zero só na posição do índice. Então esse é o E1, o índice 1, ele é diferente de 0 igual a 1 na primeira posição. O E2 só tem a segunda coordenada diferente de 0. Todas as outras são 0. O E3 é a terceira coordenada, todas as outras são 0. E assim por diante, até o EN, que tem todas as coordenadas iguais a 0, com exceção da última. Então esse é um conjunto de vetores e eu quero saber se ele é linearmente dependente ou independente. Então o que eu faço? Eu monto aquele sistema, né? Eu preciso aplicar a definição. E a definição é essa. Eu preciso saber se essa combinação linear igual a 0 só tem a solução trivial, para ser linearmente independente. Então vamos lá, eu vou montar a combinação. Vou chamar α1 E1, α2 E2, etc. αn, En igual a 0. Vocês podem se convencer facilmente que esse sistema, né, pensando que agora E1, E2, E3 são essas ênuplas de números reais e esse 0 é uma ênupla de zeros, é o vetor nulo no Rn. Isso é equivalente a esse sistema aqui, né? É a identidade, aqui é a matriz identidade N por N, calculada numa ênupla de constantes, as constantes α1, α2 e αn que aparecem, iguais às coordenadas aí do vetor nulo. Então, matricialmente, é esse sistema. Exatamente como no caso anterior do R2, né? O que eu vou ter? Eu vou ter um sistema que só tem a solução trivial, o conjunto solução, né? É uma única ênupla que é igual ao vetor nulo, né? Porque essa matriz aqui é identidade. Então, eu tenho simplesmente essa solução aqui. Todas as constantes iguais a 0. Portanto, esse conjunto é Li. E vejam, ele tem N elementos. E a gente já tinha visto numa aula anterior que qualquer conjunto no Rn é uma combinação linear, pode ser escrito como uma combinação linear desses N elementos. Então tem alguma coisa aí. No final, a gente pode discutir se eu tivesse mais de N elementos, se esse conjunto continuaria sendo linearmente independente. Bom, só para encerrar essa parte de resolução, né, de dependência e independência linear usando sistemas lineares homogêneos, vou pegar um outro exemplo, por exemplo, no R4. Então, eu vou pegar um conjunto no R4, no espaço vetorial ao R4, e o conjunto que eu estou interessado é um conjunto de alguns vetores, nesse caso 3 vetores, que tem essas coordenadas no R4. Então são quádruplas de números reais. E eu quero saber se esse conjunto aqui é Li ou LD. Então eu tenho 3 vetores que vivem no R4. Eles são linearmente dependentes ou independentes? Ora, o que você faz? Você primeiro monta uma combinação linear entre eles. Então, uma constante vezes o primeiro, uma outra constante vezes o segundo, e uma terceira constante
vezes o terceiro vetor. Isso tudo tem que ser igual ao vetor nulo no R4. Vejam, e agora eu tenho aqui um sistema de 4 equações a 3 incógnitas. Um sistema linear homogêneo com mais equações do que incógnitas. Se eu fosse escrever isso de forma, né, como um sistema mesmo, seria esse sistema aqui. Então seria x mais 2z igual a 0. Então eu estou pegando as primeiras coordenadas, aqui é 0, y. Eu tenho x mais y mais z igual a 0, segunda coordenada. As outras duas são 0, então eu nem vou escrever, mas seriam essas equações assim, triviais, né? 0 igual a 0. Eu posso ignorar isso e escrever matricialmente da seguinte maneira. Eu tenho essa matriz de coeficientes que multiplica o seguinte vetor de incógnitas. E as incógnitas são sempre as constantes. Eu quero saber se eu tenho solução não trivial, ou seja, com alguma delas diferentes de 0. E é igual ao vetor nulo, né? Aonde? No R4. Vejam, aqui eu tenho uma matriz, que é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. Essa é uma matriz 3 linhas e uma coluna, e o lado direito vai conter esses 2 zeros do sistema. Isso aqui eu não estou escrevendo, né? Essas equações não dão nada. Então eu tenho esse sistema linear homogêneo para resolver. Como é que você resolve esse sistema? Bom, você olha para a matriz aumentada ou simplesmente para a matriz de coeficientes e faz o escalonamento, né? E aí você vai chegar na solução. Se ela for, né, tiver nulidade maior do que maior ou igual a 1, então o sistema é indeterminado. É isso que a gente vai olhar agora. Então eu vou pegar essa matriz e a gente faz escalonamento, né? Então eu posso, né, por exemplo, multiplicar a linha de cima por menos 1 e somar. Eu vou ficar com 0 aqui. Aqui vai continuar igual a 1. E aqui vai ficar igual a menos 1. Então a gente escalona a matriz de coeficientes. Chegamos na forma reduzida da matriz. Vejam, esse é o primeiro pivô. Esse é o segundo pivô. As colunas deles só contêm posições nulas, né? E eu posso então escrever o sistema que está associado, né, a essa matriz, que é o seguinte. Isso é x mais 0y mais 2z igual a 0, né? Não estou escrevendo essa coluna da matriz aumentada, mas ela está aqui implícita, né? E 0x mais 1y menos 1z igual a 0. Vejam, eu tenho as variáveis pivô x e y dadas em termos das variáveis livres, da variável livre z. Ou seja, eu tenho uma infinidade de soluções. Esse sistema não é determinado. Então, se a gente quisesse resolver, né, até o fim, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que x é menos 2 vezes z e y é igual a z. Então, qualquer tripla de vetores dessa forma aqui, olha, x, y, z, onde x é menos 2z, y é z, e aqui eu dizer igual a z, eu posso escrever isso como múltiplo de menos 2, 1, 1. Então, qualquer múltiplo desse vetor é solução desse sistema. De fato, se você fizer menos 2 vezes o primeiro, mais uma vez o segundo, mais uma vez o terceiro, você obtém o vetor nulo. Você pode obter infinitas combinações desse tipo que dão um vetor nulo. Portanto, esse sistema, né, esse conjunto aqui, é linearmente independente. Não precisa fazer todas essas contas, né? Não precisa fazer essa passagem, né? Eu poderia, por exemplo, olhar para essa matriz aqui, por exemplo, a matriz A, eu olho para o posto, digo para a nulidade dela. A nulidade dessa matriz é o número de colunas menos o posto. O posto é o número de linhas não nulas na matriz equivalente por linhas. Aqui na forma reduzida eu tenho 2 linhas não nulas, então o posto é 3 menos 2 igual a 1. Eu tenho, portanto, uma variável livre. Eu sei que esse sistema é
indeterminado. Ora, é um sistema que é um sistema homogêneo com mais equações do que incógnitas, né? E, bom, se esse sistema é indeterminado, segue que o conjunto original, né, esse conjunto aqui, é linearmente dependente. Então, de maneira geral, é assim que a gente vai fazer. Você vai pegar o seu conjunto, né, de vetores, por exemplo, aqui está no R4, você vai escrever eles em coordenadas, escreve a combinação linear, e aí você cai num sistema homogêneo, você tem que resolver para saber se esse sistema tem solução única trivial ou não. Se tem a solução trivial, é linearmente independente. Se não tem só a solução trivial, se o sistema é indeterminado, então o conjunto é linearmente dependente. Então, todos os exemplos que a gente fez são basicamente exemplos de vetores no Rn. Eu vou fazer uma aula separada para tratar do caso de funções, que é um pouco mais delicado. Então, para encerrar essa aula, eu quero falar de algumas propriedades. Então, propriedades de dependência ou independência linear. Então, algumas propriedades básicas. A primeira, por exemplo, poderia ser a seguinte: se você tem, aqui eu tenho um espaço vetorial, em todos os casos aqui eu tenho um espaço vetorial V, tudo bem? Fixo. E eu tenho um subconjunto W. Imagina que eu tenho W, um subconjunto desse espaço vetorial, eu estou interessado em saber se W é LI ou LD. E esse W contém o vetor nulo. Então, o que eu posso afirmar sobre W? LI ou LD? Ora, W tem que ser linearmente dependente. É só aplicar a definição, né? Por exemplo, W é algum conjunto assim de vetores mais o vetor nulo. Se eu formar uma combinação linear desses vetores, eu consigo obter o vetor nulo sem que todas as constantes sejam iguais a zero? Ora, consigo, né? Pega α1 qualquer, possivelmente igual a zero. α2 também. αn também qualquer. E, por exemplo, lambda, um número real, vezes o último vetor, igual a zero. Eu consigo fazer com que essa combinação linear seja zero, escolhendo alguma constante diferente de zero? Consigo, ainda que todas as constantes α1, α2, αn sejam nulas, eu posso escolher lambda como eu quiser, né? Porque lambda vezes o vetor nulo é sempre zero, qualquer que seja lambda real. Então eu consigo escolher uma combinação linear, né? Ou seja, eu consigo escolher constantes α1, α2, αn e lambda, tais que o lado direito seja zero, portanto, W é LD. Essa é meio imediata. A segunda propriedade também é um caso particular. Imagina que agora W ele tem um único vetor. Vou chamar de U, para não confundir. Então, ele tem um vetorzinho U e U é diferente de zero. Então, o que eu posso afirmar sobre W? Ele é LI ou ele é LD? Ora, W tem que ser LI. Como é que eu vejo isso? Basta aplicar a definição. Quais são as combinações lineares de um único vetor? Ora, são os múltiplos dele. Essa combinação linear tem que ser igual a zero. Para U diferente de zero, né, só tem uma possibilidade, que é A igual a zero. Certo? Então, se AU é igual a zero, para U diferente de zero, então necessariamente A igual a zero. Essa é uma consequência dos axiomas. Portanto, eu sei que W é LI, né? A única constante que eu posso colocar aqui para isso ser zero é a constante zero, né? O número real zero. Bom, uma outra propriedade importante é a seguinte. Imagina que eu tenho um certo conjunto de vetores
por exemplo, W1, W2, Wn, um subconjunto de espaço vetorial V, e esse conjunto eu afirmo que é LD. Bom, então é equivalente dizer que pelo menos um desses vetores pode ser escrito como combinação linear dos demais. Então, pelo menos um desses vetores Wi é combinação linear dos demais. Então eu vou fazer, por exemplo, uma das implicações, por exemplo, a EIDA. Então eu quero provar, por exemplo, que esse conjunto de n vetores é LD, implica que um deles, né, implica essa outra proposição, por exemplo, vamos dizer que um deles é um dos vetores é combinação linear dos demais. Como é que eu mostro isso? Teria que fazer também a volta, né? Se um dos vetores é a combinação linear dos demais, então o conjunto é LD. Isso eu vou deixar para vocês. A IDA fica assim. Bom, vamos aplicar a definição. O que significa que que significa que esse conjunto é LD? Significa que existem, né, constantes α1, α2, αn reais, não todas nulas, certo? Elas não podem ser todas nulas, tais que é possível formar uma combinação linear desses vetores com essas constantes, de tal forma que isso seja zero. E essa é a definição de CLD, né? Alguma dessas constantes, talvez mais de uma, seja não nula. Vamos supor, sem perda de generalidade, que seja essa aqui. Por exemplo, eu suponho que αn é diferente de zero. Poderia ser outra, né? Bom, se αn é diferente de zero, então eu tenho o seguinte, que eu posso escrever Wn como sendo menos 1 sobre αn, que multiplica α1 W1, α2 W2, etc. αn menos 1, Wn menos 1, até o penúltimo. Ou seja, eu consigo escrever o último vetor como combinação linear do restante, que era o que está sendo dito. Aí você teria o trabalho de fazer a volta, né? Mostrar que se um deles é combinação linear dos demais, então o conjunto tem que ser LD. Então essa é uma caracterização importante de dependência linear, né? Sempre que você puder escrever um vetor como combinação linear dos outros, o conjunto é LD. Isso é equivalente a CLD, no fundo, né? Que a gente está vendo. Bom, essa foi a propriedade 3. Bom, outras duas propriedades que podem ser úteis já estão escritas aqui. Elas são relativamente simples, então eu vou deixar a demonstração para vocês. A primeira diz o seguinte: se eu tenho dois subconjuntos de V não vazios e um contido no outro, W1 contido em W2, se W1 for linearmente dependente, isso vai implicar, então, que W2 é linearmente dependente também. E, por outro lado, se você tem a mesma situação, mas agora com W2 linearmente independente, então isso vai implicar que W1 é Li. Bom, esse fica fácil sabendo o anterior, né? Porque se W1 fosse LD, então W2 também seria pela propriedade 4. Mas como a gente sabe que W2 é Li, a única possibilidade é que W1 é Li também. E eu acho que agora a gente já está em condições de entender a afirmação, né, a questão que foi feita no início, que é a seguinte, né? A questão era, para lembrar, eu tenho o Rn como espaço vetorial e eu tenho um certo conjunto de elementos aqui do Rn. Quando é que eu posso escrever, né,
vamos fazer uma questão um pouco mais simples. Quando é que esse conjunto é necessariamente LD, né? A gente já viu que se eu tenho os n vetores dessa forma aqui, n vetores dessa forma, eu sou capaz de escrever qualquer elemento do espaço vetorial como combinação linear deles. Mas se eu tivesse mais de n vetores, eu teria um conjunto que tem as mesmas propriedades que esse. Por exemplo, esse conjunto é linearmente independente. E ele decompõe qualquer vetor de V. Se eu pegasse mais elementos, ou seja, se eu pegar um conjunto com k elementos, com k maior do que n, esse conjunto pode continuar sendo Li. Então, nesse caso, você precisa montar o sistema, né? Então, o que eu quero provar é o seguinte: um resultado intermediário. Se eu tenho um certo conjunto de vetores no Rn com k maior que n, então esse conjunto é linearmente dependente. Ou seja, qualquer conjunto de vetores com mais de n elementos vai ser LD no Rn. Como é que você prova isso? Bom, você primeiro precisa aplicar a definição. Então você vai... Como é que esse conjunto é LD? Você vai ter que montar esse sistema aqui, homogêneo. Lembra que cada um desses k vetores VK é uma ênupla de números reais. O lado direito aqui é o vetor nulo. O que está acontecendo? Você tem um sistema linear homogêneo que tem n incógnitas, que são suas constantes. Eu tenho n incógnitas. E, ao mesmo tempo, é um sistema linear com quantas equações? Ora, eu tenho o mesmo número de equações quanto eu tenho componentes nesses vetores. E são vetores de n componentes. Desculpa, aqui são k incógnitas. E eu tenho n equações. Então, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho um sistema linear homogêneo com mais incógnitas do que equações. Isso me diz, né, que esse sistema é necessariamente indeterminado. Ou seja, eu sei, por ser um sistema linear homogêneo com mais incógnitas do que equações, vão existir variáveis livres, né? Vai ser um sistema indeterminado. Eu não tenho só a solução trivial. Então, isso me diz que existem soluções para essa equação com constantes não todas nulas. Eu não tenho só a solução trivial. Portanto, é LD, como eu queria mostrar. Então, só usando propriedades de sistemas homogêneos a gente consegue entender isso. Mais para frente a gente vai entender qual é exatamente a relação entre esse número, né, e o número de vetores. Então, vejam, eu sei por esse resultado que eu não posso ter mais do que n vetores para ter um sistema, um conjunto Li. E no exemplo que eu dei no início, eu tenho exatamente n vetores que me dá um conjunto Li que geram todo espaço. Isso não é acidental, como a gente vai ver nas aulas que vêm.